Olá, vamos falar hoje de um tema que é bastante relevante para o momento atual. Vários são os seres que estão no caminho do despertar espiritual e estão sendo magneticamente atraídos para situações igual religiões. Espiritismo, Umbanda, Candomblé, essas do meio espiritual. Não é de se estranhar que as pessoas procurem esses centros, alguns iniciáticos, outros somente de estudo, para poderem desenvolver o que a gente chama do seu conceito espiritual. Primeiro porque se você nunca teve ambientação em locais como esse, é muito bom que você conheça e inclusive alguns até participe para poder compreender que a espiritualidade é algo mais próximo do que você imagina. Alguns falam, eu queria ver os espíritos, eu queria escutar os espíritos, eu queria ter vidência, clarividência, clareaudiência. Tá bom, vamos lá. Se você for num centro de Umbanda, se você for num centro do Candomblé, se você for num centro espírita, se você for numa fraternidade eclética, se você for num Vale do Amanhecer, se você for em qualquer um desses locais citados por mim, você vai conversar com espíritos. E isso é uma situação que não te escraviza. É impressionante das pessoas que realmente nasceram totalmente no paradigma antigo religioso das religiões tradicionais, que simplesmente pregam do pó ao pó e encerram a consciência no pecado, no inferno, no purgatório e toda essa miscelânea de coisas que só estagna a vida do ser humano. Em contraparte, nós temos as escolas iniciáticas e os centros de estudos, que assim eu chamo o espiritismo. Se você, por exemplo, vou fazer uma analogia muito básica, se você nunca teve uma comunicação espiritual com nenhum espírito, qual seria para você a dificuldade de ir até um desses centros e tomar o diálogo com um desses? Talvez por preconceito, talvez por mapas mentais errados, você considere esses locais como impuro. E isso é um mal muito grande. Primeiro, porque nem a Igreja Católica é impura, nem as igrejas evangélicas e nem esses locais que eu falei. Todos estão ali porque tem gente que tem frequência, vibração com aquilo. Se não tivesse, esses locais não existiriam. Tudo tem que ter energia a condensar o que a gente chama de aspecto físico. A sua casa, por exemplo, ela é sustentada porque você acredita que ela existe. Você acredita, os seus parentes acreditam, os seus vizinhos acreditam. Toda a sociedade tem uma ideia marcada, ou seja, aquilo já está fundamentado, inclusive em documentos, de que aquilo existe. Você foi lá e escriturou tantos metros, o pedreiro foi lá e construiu. Você tem fotos, você tem um monte de coisa que faz aquilo ser real. Algumas pessoas tentam achar que isso é a maior banalidade que existe. Ah, então as coisas existem porque eu acredito nelas? Claro, obviamente isso já está provado. Tudo que você acredita que é real é real. Então, por exemplo, se você acredita que um centro A, B, C ou D espiritualista é negativo, sem nem conhecer, sem nem estudar o processo, somente porque algumas pessoas disseram, ou das visões erradas que você tinha da época da religião, você ainda está no paradigma antigo, julgamento, e não cresce espiritualmente. Por quê? Quando você desdobra astralmente, no outro plano, os seres que vão guiar você, os mentores espirituais, eles normalmente, eles estão atuando nesses locais que eu falei, inclusive na Igreja Católica. Se a Igreja não fez mais mal a essa humanidade, se ela não criou mais desgraças, é porque tem seres evoluídos que estão lá dentro, controlando o processo, para que eles não manipulem tanto como queriam manipular. E nesse contexto, a melhor coisa que você pode fazer é justamente
colocar uma coisa que a gente chama discernimento. Eu vou colocar agora um áudio do Trigueirinho que ele fala do discernimento. Avaliem ele e tirem suas conclusões. Após eu continuo a explicação. Alguém está pedindo esclarecimento a respeito da diferença que existe entre o discernimento comum da pessoa e o discernimento da alma. O discernimento de uma pessoa vê as coisas em 3 planos: no mental, no emocional e no etérico físico. E o discernimento da alma vê as coisas em mais planos. Vê as coisas no plano intuitivo e começa a ver no plano espiritual. Então não tem comparação entre a amplitude do discernimento, porque no plano intuitivo existe o sinal do que é oportuno e o que não é oportuno. E no plano espiritual existe a realidade a respeito da situação. Então, o discernimento da alma é mais amplo. E o discernimento do ego, da pessoa, não passa do mental, isto é, aquilo que a mente dele lhe diz, aquilo que o emocional sente e aquilo que o físico etérico compreende e atua. Então, fica claro que o discernimento comum busca fatores que a gente chama humano, limitado, e por isso julga tanto aquilo que não conhece. E já o discernimento da alma, desse consciente direito, né, desse eu superior, ele já tem caminho na intuição. E o que eu queria pegar com vocês é justamente isso que o Trigueirinho fala do caminho da intuição, dos planos internos. Se você, por exemplo, recebe, e aqui esse vídeo vai para as pessoas que querem, muitas vezes tem um sentimento de participar de alguma agremiação espiritualista e aquilo lateja na pessoa, aquilo vem da tua intuição. Se você imaginar bem, existem 2 aspectos a serem diferenciados. O primeiro é quando aquilo te incomoda. Pode ser que estão influenciando você. Pensamentos vêm sendo jogados para que influenciem você a se negativar em cima de algum aspecto. Aí você pode entender pessoas que são induzidas a beber, pessoas que são induzidas a usar drogas, pessoas que são induzidas a trair o marido, trair a esposa, pessoas que são induzidas a gastar demais, induzidas a comer. Isso é influenciação. É muito utilizado pela mídia e pelos componentes que nós chamamos aqui da Matrix para tirar você do caminho espiritual. Mas, quando existe uma intuição, você já tem um discernimento pronto. Aquilo vem como uma ideia pronta. Aquilo vem o seguinte, olha, naquele local você vai ter uma abertura espiritual. E muitas vezes não é desenvolver nada lá, é ir lá. É participar no sentido de conhecer, abrir o seu consciente, ampliar a sua visão. Então eu venho colocando isso porque várias pessoas já me procuraram no privado, seja nos grupos de WhatsApp, seja no Facebook, seja na vida pessoal comum, seja por telefones, perguntando, José Augusto, o que você acha do local X? Aquela pessoa, quando me pergunta, ela está querendo que eu assine embaixo para ela sobre o que é aquele aspecto daquele local. E o que eu digo é assim, cada situação é diferencial. Eu não posso dizer para a pessoa que ela vá seguir um caminho, tanto que eu tiro das pessoas, pare de querer achar uma religião para você. Uma das melhores coisas que existem é, eu vou seguir a intuição, conhecer o processo e o que aquilo florescer é o que eu vou seguir. Não preciso me fanatizar com nada, não preciso me escravizar a nada, até porque nesses locais, uma das coisas que eu peço às pessoas, sempre que forem visitar, é que estejam com a autoobservação ligada. Por que autoobservação ligada? Vamos escutar mais alguma coisa aqui para vocês poderem compreender isso. E uma pessoa diz que quanto mais ela se observa,
mais encontra defeitos arraigados e forças inertes. É sinal que você está se observando bem e está diante da realidade. Se você estivesse se observando e achasse que você é boazinha, você estaria completamente iludida, equivocada e precisando de outro tipo de busca. Agora, se você está buscando e fica encontrando em si as coisas que você precisa transformar, então você está fazendo uma verdadeira busca. Porque nós buscamos é nos transformar. Quando você se volta para dentro e faz uma pergunta, você não vai receber um elogio. Um elogio quer dizer que já está tudo bem. E o interno não se ocupa disto. O interno se ocupa de nos dizer o que nós temos que mudar. Se você faz uma pergunta para dentro, não espere nenhuma aprovação. Porque o que está bem em você, ele não vai nem citar. O interno só vai mostrar aquilo que não está bom, aquilo que está errado, aquilo que está fora de lugar, porque ele não tem tempo para elogios. Quem precisa de elogios são pessoas despreparadas, fracas, pouco evoluídas, então precisam de elogios. E o interno não faz isto. Se o interno começa a se comunicar conosco, se supõe que a gente não seja tão despreparado e que a gente não precise mais de elogios. Eu nunca ouvi o interno de ninguém elogiar quem quer que seja, a menos que ele esteja enganado, que esteja contatando o interno, está contatando algum núcleo da personalidade. Mas se você busca o contato interior, você vai receber instruções dos pontos que você tem que transformar. E são sempre pontos que você não consegue ver sozinho. Que precisa que o interno lhe mostre. E aí sim, mas é sempre uma luz sobre aquilo que você tem que mudar. E o interno não confirma coisa alguma. Por aí vocês veem, é outra psicologia, é outro modo de lidar com aquilo que está aqui fora. Então, vocês enxerguem aí, para poder sintetizar esse material que é rico, que quando você recebe um impulso interno, o seu interno não vem, né? Ficou claro? Ele não vem trazer coisas para agradar você, mas para te dar trabalho. Para tirar você do ponto da zona de conforto, que muitas vezes é segregada no caminho de ficar somente nas mesmas coisas. Tem pessoas que não querem mudar de ponto. E aí, quando vem uma intuição, quando vem algum impulso do interno para que visite tal lugar, vá conhecer tal situação, aquilo está tirando você de um ponto para que você abra o seu consciente para outro ponto. Olhe bem, e isso pode trazer repercussões gigantescas. Então eu trouxe esse balizamento do nosso irmão justamente para que nós possamos ampliar a nossa visão do que é intuição, autoobservação e o que é desejo do ego. O que é um desejo do ego? Eu vou num tal lugar porque fulano está lá. Isso é uma coisa do ego. Eu vou fazer tal coisa porque fulano e fulano faz. Isso é coisa do ego. Entendeu? Então, aqui você já tem um bom discernimento para poder fazer as suas decisões pautadas na intuição, nos desejos internos e no contato com a alma. Muito obrigado mesmo. Aproveite essa vida para aprender. Aproveite essa vida para desenvolver-se espiritualmente. Gratidão a todos e até mais.